6h19, de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. E cerca de 60 famílias que moram na comunidade Galileia 3, na zona norte de Manaus, reclamam da falta de iluminação pública durante a noite no local. A nossa equipe esteve lá e a Priscila Cerdeira vai trazer todos os detalhes. Imagina que depois de um dia cansativo de trabalho, você já enfrentou toda a falta de segurança que as ruas de Manaus oferecem e quando está chegando próximo de casa, enfrenta um caminho assim. É isso que os moradores daqui da comunidade Galileia 3 têm enfrentado ao ir para casa durante a noite. Isso porque todos os postes de iluminação daqui dessa área estão desligados, estão com as luzes apagadas. E aí, por conta disso, os próprios moradores tiveram que fazer uma vaquinha para colocar refletores, e principalmente aqui nessa área, que é a área do campo. Mas a reivindicação não é só por conta do campo, não. É a falta de segurança que essa falta de iluminação está representando para vocês, né? É verdade. A gente não tem retorno, entendeu? Porque a gente já ligamos para lá, já pedimos ajeitar aqui a nossa rua, entendeu? Mais nada, só que eles falam um não para nós, entendeu? Essa iluminação que está precária e a falta do asfalto. Eles assaltam ali na parada e descem aqui, ó, saem correndo aqui, vão para cá, para dentro. E nós queríamos providência. O Kaique aqui, 3 horas da manhã, tem um bocado de pessoas aqui atrás de pegar ficha para suas crianças. Com essa área aqui, que é a nossa área de esporte que nós temos aqui, estamos precisando de uma quadra para a gente jogar bola. A gente já tem até um projetozinho que foi feito aqui de um próprio morador. A gente está aguardando que a gente leve em um lugar aqui e tome umas providências, ver se a gente pode ter esse apoio para os nossos moradores do nosso bairro aqui. São muitas pessoas que brincam aqui nessa área. A gente procurou uma resposta porque isso acaba se tornando também um problema de segurança pública. A Prefeitura, através de nota, informou por meio da Secretaria Municipal de Parcerias e Projetos Estratégicos que uma equipe será enviada ao local para fazer um levantamento da área e programar a reposição das luminárias. A Prefeitura informou ainda que as solicitações de manutenção da iluminação pública podem ser feitas pelo aplicativo Manaus Mais Luz ou pelo call center. Anota aí para você que está com problema de iluminação pública aí onde você mora. O telefone é o 0800 201 0001. O telefone, portanto, para você acionar a Manaus Luz. Teoricamente, o prazo para resolver uma solicitação depois que é oficializado no Manaus Luz é de 48 horas. Isso ainda não aconteceu aí nesse bairro específico, mas a gente espera que seja resolvido o quanto antes, né? Passando esse período de carnaval, logo, logo as pessoas possam ter iluminação pública por aí. E um dos símbolos mais marcantes da região norte e do Brasil, a onça-pintada, é o maior felino do continente americano. Mas um dado alarmante tem preocupado um grupo de pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas. É que desde 2016 já foram contabilizados mais de 100 casos de atropelamentos de onças pintadas em todo o Brasil. O felino faz parte do topo da cadeia alimentar. Apesar da hiponência, muitas vezes as onças pintadas não conseguem escapar da velocidade de veículos. Uma pesquisa inédita busca mapear os atropelamentos dos felinos nas rodovias brasileiras. Segundo o pesquisador, a falta de sinalização influencia na causa de mortes. A gente monitora dados de imprensa do Brasil e também da América Latina, por conta justamente de que as nossas estradas no Brasil inteiro, de norte a sul, de leste a oeste, elas são muito mal projetadas. O veterinário Davi Tamborini integra o grupo de pesquisa. Ele explica a importância da onça-pintada para a natureza. Segundo o especialista, a diminuição da espécie prejudica o ecossistema. A onça é uma espécie guarda-chuva. É uma espécie de topo de cadeia. Logo, se a onça está naquele ambiente, significa que existe equilíbrio naquele ambiente. As outras espécies das quais ela se alimenta, provavelmente estão saudáveis também. Então, aquela localidade, esse meio ambiente é um meio ambiente saudável. Tá? Uma vez que esses animais vêm para a universidade, esses animais atropelados, por exemplo, são animais que vão fomentar várias pesquisas, né? Nós conseguimos, inclusive, verificar se esse animal é um animal de vida livre ou se é um animal que estava sendo mantido em cativeiro, né?
Uma vez isso determinado, a gente consegue informar para as autoridades competentes para que elas possam desenvolver, para que elas possam realizar fiscalizações in loco, naquele local onde o animal foi, por exemplo, atropelado. O último caso noticiado foi no dia 13 de janeiro e aconteceu na BR-174. O animal foi atropelado e, posteriormente, teve partes do corpo cortadas. A estrada que liga Manaus a Boa Vista tem tráfego intenso, com maior número de casos de atropelamentos de animais silvestres. Em Manaus, a sinalização é um problema recorrente quando o assunto é animal. Na Avenida Efigênio Salles, mortes de periquitos também são ocasionadas por atropelamentos provocados por veículos pesados. Em 2014, foram instaladas placas nos 2 sentidos da avenida para orientar os motoristas a reduzirem a velocidade. Ano passado, o assunto reacendeu. Os atropelamentos voltaram a acontecer por conta de carretas e ônibus em alta velocidade na faixa esquerda da via. Segundo o IBAMA, não há como fazer fiscalização e punir o motorista. Com muito boa vontade, você poderia usar a 9.605 de 89, mas você não tem o que se chama de materialidade, nem tem o que se chama de autoria. Se você nem tem autoria nem materialidade, você não tem o crime ambiental concretizado, ou pelo menos responsabilizando alguém por ele. Por outro lado, o IBAMA possui sistema de rastreamento que fiscaliza as caçadas ilegais. Afinal, ainda existem pessoas que matam animais para exibi-los como troféu. É o tipo da fiscalização, é o tipo que a gente vai para constatar o óbito, né? Porque não dá para você prever quando uma onça vai ser atropelada numa região onde existem bastante onça e existem estradas asfaltadas. Então, são fatores que eu considero imponderáveis, que não dá para você prever, então, portanto, não dá para fiscalizar. Você vai lá, quando acontece um óbito, a gente vai lá conferir qual era a idade dela, qual era a espécie, se era onça parda, se era onça pintada, se era onça preta. Mas não tem como você fiscalizar e nem tem como você criminalizar o atropelamento de uma onça, que acontece independente da vontade do autor. Não existe autoria nesse caso, existe uma fatalidade. De acordo com a pesquisa, de 2016 a 2019, já foram contabilizados 103 casos de atropelamentos de onças pintadas em todo o território brasileiro. Segundo o Instituto Chico Mendes, o número populacional desses felinos chega a ser menos de 10 mil. Eles já estão na lista de animais vulneráveis à extinção. Aqui no Zoológico do Sigues, vive uma onça desde 2011 que passou por um atropelamento. O nome dela é Cunhã. Hoje, ela já conseguiu se adaptar ao meio ambiente, mas nem todos os outros felinos que passaram pelo mesmo trauma têm a mesma resistência. A onça chegou filhote no espaço. Hoje, já com 8 anos, tem uma nova vida e acompanhamento do zoológico. Essa onça ela foi resgatada por um civil, né? O IBAMA resgatou esse animal na casa do civil, que ele encontrou o animal atropelado, então estava tratando desse animal, tentando ajudar o animal, né? E então fez a apreensão e o IBAMA então encaminhou esse animal até o Zoológico do Sigues, né? E sabe-se hoje que ela ficou cega. A gente não sabe, na verdade, se a cegueira da Cunhã é por trauma na cabeça durante o atropelamento ou se foi por tratamento incorreto, né? Se o civil que estava tratando ela com uma medicação que chama enrofloxacino, que é um antibiótico, em tratamento prolongado ou hiperdosagem, esse medicamento ele causa cegueira em felinos. Segundo o veterinário, esses animais precisam da área de 150 km² para a circulação e faz o alerta para quem, por acaso, encontrar uma onça machucada em rodovia. E se você está passando em uma rodovia e encontra um animal desse machucado, né, comunique ali a Polícia Rodoviária Federal que estiver mais próxima a você. E daí então depois o IBAMA vai ver qual vai ser a melhor caminho a destinar esse animal. Se ele tiver condições de retornar para a vida livre, o IBAMA se encaminha dessa atividade. Ou se realmente não tiver condições de retornar para a vida livre, ele vai ser encaminhado para um criador conservacionista ou até mesmo um zoológico. E agora o assunto é a saúde.
O sofrimento da descoberta e a dor do tratamento são alguns dos momentos que marcam a vida de quem tem leucemia. Mas a doença, que não escolhe idade nem avisa quando vai aparecer, tem grandes chances de cura quando o diagnóstico é feito de forma precoce. Quem vê o Leandro trabalhando hoje, assim, cheio de disposição, nem imagina a barra que ele teve que aguentar. Aos 26 anos, recebeu o diagnóstico que deixa muita gente sem esperança: câncer no sangue, a leucemia. Eu era um jovem muito ativo e, assim, do nada, eu comecei a sentir essas coisas, né, que modificou totalmente minha rotina. Acabei indo em um hospital da cidade e lá a médica solicitou 2 exames e a partir dela já me encaminhou para a Fundação Emoan. Aí foi feito vários exames e ainda não tinham descobrido o que era, até que eles fizeram o exame chamado mielograma, né, onde eles perfuram o nosso osso e daí foi descoberto que eu estava com a leucemia. Isso foi há 9 anos. Chegou a ser internado e depois de 1 ano e meio de tratamento, passou por um transplante de medula. Mas a sorte é que ele descobriu a doença a tempo. Teve sintomas bem característicos. Eu estava com uma dor muito forte no baço, também essa dor passou para os dentes. Eu sentia muita tontura, muita fraqueza, né? Esses são alguns dos sintomas: fraqueza, cansaço, aumento e dor no abdômen. Mas pode incluir também sangramentos e nódulos pelo corpo. Hoje, 8 anos depois do diagnóstico, ele está curado. Mesmo assim, faz acompanhamento de 3 em 3 meses. Diferente do Leandro, atualmente no Emoan existem 391 pessoas em tratamento. Mas no Brasil, o Instituto Nacional do Câncer prevê para esse ano mais de 11 mil casos entre homens e mulheres. As crianças têm uma chance muito maior de responder aos protocolos de quimioterapia com chance de cura, inclusive em torno de 70%, 80%, porque a doença que prevalece, a leucemia que prevalece nessa idade é um tipo de leucemia que responde bem ao quimioterápico. Os adultos, de qualquer forma, têm uma manifestação grave, tanto LMA quanto LLA, mas a gente entra com protocolo em busca, né, de fazer o melhor para aquele paciente. E aqueles que não respondem à quimioterapia, a gente tem que encaminhar para o transplante de medula óssea. A leucemia pode aparecer em qualquer idade, por isso mesmo a importância de quem não tem a doença, os doadores de sangue. A questão da doação de sangue, a gente trabalha aí o outro lado, né, que é o fornecimento, é garantir para esse paciente de leucemia e de outros cânceres que quando a gente inicia um tratamento com quimioterápico, o objetivo é você destruir as células cancerígenas, mas as células boas também vão ser destruídas. Então, é indicação absoluta de fazer transfusão de sangue quando o número de hemácias está reduzido, transfusão de plaquetas quando o número de plaquetas reduziu, e isso é conseguido somente com a ajuda dos doadores voluntários de sangue. Descobrindo a tempo, fazendo tratamento, é possível a cura da leucemia e uma vida normal, como a do Leandro hoje. Prevenção e doação, com paciência, né, seguindo a risca, aquilo que o médico passa, e muita força de vontade, muita fé em Deus, a gente consegue. E nesse período de carnaval, muito se fala sobre a prevenção contra as doenças sexualmente transmissíveis, mas quase ninguém dá importância às doenças transmitidas pelo beijo. E o assunto é sério. Além das doenças que a gente já conhece, é preciso ficar em alerta também para não contrair o vírus H1N1, que já é uma epidemia aqui no nosso estado. É carnaval, curtição, todo mundo se diverte, dança e a maioria beija na boca. Num período festivo onde a prática do beijo é incentivada, é também a época onde as pessoas ficam mais expostas. A brincadeira atinge principalmente foliões entre 16 e 25 anos de idade. Aproveita o carnaval para beijar na boca também? Também muito, né? Tu gosta de beijar na boca muito, meu marido ali, ó. O casal veio para beijar na boca e se divertir. Isso.
Mas você tem ideia da quantidade de vírus e bactérias que são transmitidas em um único beijo? O ato pode até parecer inofensivo e divertido, mas também pode causar doenças transmitidas pela saliva. A gente tem que tomar cuidado com as doenças que são transmitidas pela boca, saliva, e acabam ficando esquecidas nesse momento de doenças sexualmente transmissíveis. Ela é conhecida popularmente falando como a doença do beijo. Ela tem sintomas de febre, dor de cabeça, dor na garganta, aumento de gânglios, e ela é muito comum, ela é bem frequente e amplamente transmitida se não tomar cuidado. A mais comum é a herpes labial. Se o indivíduo estiver com a imunidade baixa, o vírus se prolifera rapidamente. A sífilis também apresenta ferimentos como a herpes, mas nesse caso, os hematomas atingem a parte bucal interna. A sífilis ela é uma doença que, no primeiro estágio, ela pode se manifestar nas partes genitais, mas no segundo estágio, na segunda fase da doença, ela aparece como lesões na boca e na pele. Mas a doença mais transmitida através da saliva é a mononucleose, comumente chamada de doença do beijo. Os sintomas aparecem dias após o contágio e pode ser comparada a um resfriado, com dores pelo corpo, tosse e coriza. E um alerta, o vírus da gripe também é transmitido através do beijo. E num atual cenário de emergência na saúde, devido aos casos de H1N1, o presidente do Conselho Regional de Odontologia do Amazonas faz um apelo aos foliões que vão curtir as festas desse período. A gripe é uma das formas de você transmitir a gripe é através da saliva. E a gente tem que, eu alerto a população, a gente tem que ter cuidado, a gente tem que ter a saúde bucal em dia para poder não ficar exposto. A H1N1 é um fato, é uma epidemia no momento e esse momento de festas a gente não pode esquecer do cuidado. A gente tem que redobrar, tem que curtir o momento de carnaval, mas a gente tem que redobrar o cuidado com a saúde. Dá para curtir o carnaval e beijar na boca com segurança, mas é bom lembrar que alguns cuidados com a higiene bucal podem ajudar a prevenir a contração de vírus transmitidos pela saliva. Carnaval é época de brincar, mas não dá para esquecer que com a saúde não se brinca. Já beijou muito nos blocos de rua? Não custa procurar uma unidade de saúde ao apresentar qualquer um dos sintomas citados na matéria. As unidades básicas de saúde ficam abertas de segunda a sábado e realizam os testes para detectar doenças transmitidas pela saliva. Aproveitar, mas aproveitar com juízo, né? E agora a gente tem um alerta especial, principalmente para você, papai e mamãe. Segundo a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, é nesse período de folia que os casos de desaparecimento ocorrem com mais frequência. Por isso, os pais precisam procurar as autoridades o mais rápido possível. É nessa época do ano que aumenta a preocupação com o sumiço de crianças e adolescentes. Os pais precisam ficar atentos em locais com grande quantidade de pessoas. O pai e a mãe estão ali se divertindo, mas não estão atentos ao ver o que o seu filho está fazendo, né? Então é uma preocupação, sim. Existem 3 tipos de desaparecimento. O mais comum é o voluntário, quando a criança ou adolescente foge de casa. Cerca de 400 casos assim são registrados em média em Manaus por mês. Mas no carnaval, o desaparecimento involuntário e o forçado, quando a vítima se perde dos pais ou é sequestrada, por exemplo, podem acontecer com mais frequência. O comunicado de desaparecimento pode ser feito em qualquer delegacia, inclusive pela internet. Ao contrário do que muita gente pensa, deve ser feito imediatamente. O Estatuto da Criança e do Adolescente já instituiu que é necessário fazer essa denúncia imediatamente para aumentar as chances de resolução do caso.
Hoje, na internet, também existe um cadastro nacional de pessoas desaparecidas. Neste site do Ministério da Justiça, é possível acessar dados de todo o país, mas como o sistema é pouco conhecido, os dados são menos confiáveis. Para tentar criar um banco de dados local, o Ministério Público do Amazonas aderiu ao Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos. Neste site, é possível informar todas as características de quem se procura. Independente da forma que a família procurar ajuda, é preciso também atualizar as autoridades sobre o desfecho da situação. Então é importante não só a comunicação do fato de ter desaparecido, como também a comunicação do desfecho, de que apareceu por estar na casa de um coleguinha, na casa de um namorado, na casa de uma namorada, ou em algum lugar que seja, mas que a pessoa esteja bem, esteja viva. Então é fundamental também dar esse feedback para a delegacia ou para o órgão informante, né? Para aquele órgão que a pessoa informou. Todo cuidado é pouco, né? Principalmente no momento de festa de folia, gente ingerindo bebida alcoólica, muita gente em um único local. Só para você ter ideia que esses casos são mais frequentes do que se imagina, ontem, aqui em Manaus, uma criança de 4 anos desapareceu lá no bairro do Zumbi durante uma festa de carnaval. Ainda bem que ela foi localizada ontem à noite mesmo, e em situações como essa, o importante é que você identifique de imediato esse desaparecimento, comunique à polícia, às autoridades que estão trabalhando nesses locais, né? Tem sempre gente do Conselho Tutelar, do Juizado de Menores e também da própria polícia. É importante que todo mundo saiba para iniciar essa busca o quanto antes. Vale lembrar também que essa criança de 4 anos não deveria estar em uma festa de carnaval. Existe uma portaria que regulamenta a permanência de crianças em festas. E nesse ano, só pode crianças a partir de 5 anos de idade. E de 5 até os 15, é preciso que ela esteja acompanhado de algum responsável. E esse responsável precisa estar com documentos que comprovem a relação ali de parentesco e de responsabilidade de fato, né, entre a criança e o adolescente e quem está ali na sua tutela. Então é importante esses casos. E outra dica que é importante para você que está pretendendo levar o seu filho para curtir a folia aí de Momo nos próximos dias, é fazer um crachá de identificação, colocar seu nome e telefone, que aí facilita em caso da criança se perder para localizar os pais o quanto antes, né? E não esquece de chamar a polícia assim que perceber qualquer coisa, qualquer alteração no ambiente em que você estiver. Tanto se foi uma criança sua que você perdeu ou se você percebeu a presença de uma criança sozinha em um local de grande aglomeração. E uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta que em 2018, mais de 500 mulheres foram agredidas a cada hora aqui no Brasil. E no período carnavalesco, a situação piora ainda mais. Carnaval é sinônimo de alegria e diversão. Deveria ser assim para todos, mas não é. Para as mulheres, é um período de redobrar os cuidados, já que são elas a maioria das vítimas de violência doméstica e importunação sexual nesta época do ano. A gente toma conta dos outros e, logo chama a atenção do cara, né? Fala que isso não é legal, fala pra ele sair daí, se ele tá se incomodando, porque essas festas não é lugar pra gente estar se sentindo inseguro. Uma pesquisa feita pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que inclusive ouviu amazonenses, aponta que 536 mulheres sofreram algum tipo de agressão a cada 1 hora no Brasil durante 2018. 16 milhões de vítimas sofreram algum tipo de violência no decorrer do ano passado. Uma triste realidade constante também aqui em Manaus, que aumenta nesta época do período carnavalesco. De acordo com os dados da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher, por causa de bandas e blocos regados a bebidas alcoólicas, as denúncias das vítimas aumentam cerca de 2%. E esse período carnavalesco tem um diferencial. Geralmente o homem vai por bloco de carnaval, não avisa a mulher. Quando ele chega em casa bêbado, ela pergunta onde ele estava e a resposta dele é um tapa na cara dela. Isso é muito triste, nós temos que coibir esse tipo de violência. Ainda bem que as mulheres estão denunciando, porque não tem como viver assim. E o outro problema que dá é nos blocos de carnaval, que o momento que a moça vai acompanhada com o marido ou com o companheiro, alguém mexe com ela,
ele acha que é ela que está dando, pelo machismo, dando bola para outros homens e acaba maltratando, batendo nela também nos blocos de carnavais. Então a gente vê que muitas ocorrências vêm nesse sentido. E outra ocorrência que não é de violência doméstica, mas tem acontecido, é a importunação sexual, e nós temos avisado, importunação sexual hoje é crime e dá cadeia de 1 a 5 anos. A polícia que registra esse tipo de caso afirma que a importunação sexual começa quando a vítima diz não para um beijo ou para um abraço e mesmo assim o sujeito continua a insistir. De acordo com a delegacia especializada, os PMs que estão atuando nas festas estão preparados para prestar auxílio às vítimas e encaminhar os suspeitos até aqui. Rayana passou por uma situação durante uma festa. As pessoas que estavam ao redor da universitária nem se atentaram que se tratava de um crime. Uma vez eu fui com os amigos, para uma festa e quando eu estava andando, uns homens começaram a me beliscar, me chamar, ficar me puxando roupa e eu me senti muito desconfortável, importunada, porque a gente vai com a intenção de se divertir, de estar com os amigos, E aí, mas foi isso, assim. Tirando isso, foi a primeira vez e única, ainda bem. Mas tem amigos que já sofreram coisas piores. No ano passado, nos meses de fevereiro e março, mais de 1.800 mulheres registraram os mais diversos casos de crimes na delegacia. E de acordo com a delegada, a tendência é que neste ano as denúncias aumentem. 3236-7012, pode nos procurar, que é 24 horas por dia para fazer os registros, lavratura de flagrantes. E temos também o Disque 181 e o Disque 180 para denúncias anônimas. Se você não quer aparecer e sabe de alguém que está sofrendo violência doméstica, principalmente nesse período, pode já denunciar para a gente já começar a coibir essas ações. E você passou pelo Sambódromo nos últimos dias, logo depois do desfile? Quem passou já tem uma noção da quantidade de lixo descartado. Os números divulgados pela Prefeitura são impressionantes. E eu vou conversar ao vivo com a Tamires Clé, que vai trazer mais detalhes para a gente sobre essa quantidade que impressiona, porque a gente faz um alerta, Tamires? Passou o desfile, mas ainda tem vários blocos e festas que vão acontecer e reunir milhares de pessoas. É importante, tanto os participantes quanto os organizadores, estarem de olho e preocupados, A estrutura precisa também garantir que as pessoas possam descartar o lixo onde deve ser descartado e que a gente não repita cenas como a que a gente viu no Sambódromo, Muito bom dia para você. Oi, Adriane, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Manhã no Ar. Pois é, essa cena lamentável se repete todos os anos e não só no carnaval, Em grandes eventos em Manaus, a gente vê realmente que esse é o resultado de qualquer aglomeração, Então a gente vê que realmente as pessoas acabam jogando muito lixo na rua e ainda tem, no caso do carnaval, o agravante, Que tem aquelas grandes edificações, tem os carros alegóricos, Que também geram um pouco de lixo, Então foram dezenas de toneladas, jogadas ali no Sambódromo, ali naquela área. E como você disse, Adriane, tem que prestar atenção porque agora nos próximos dias tem alguns blocos que ainda vão acontecer, Alguns de rua mesmo. E aí os organizadores desses eventos precisam ficar realmente atentos porque existe uma lei que determina que esses eventos devem organizar a coleta do lixo que é jogada nas ruas naquele local. Até agora, sete eventos já descumpriram essa medida desde o início do ano. Quando acontece isso pela primeira vez, o dono do evento, o organizador do evento, ele vai ter que pagar, vai simplesmente ter uma notificação. Inicialmente não tem multa, mas se houver uma reincidência, se isso aconteceu nos anos anteriores, então a multa chega a 70 UFMs. E hoje o UFM aqui em Manaus está um pouco mais de R$100. Então já sobe aí para R$7.000 uma multa para quem descumprir essa medida. E olha, tem várias dicas, para que essas pessoas comecem realmente a fazer com que esse lixo seja recolhido. As cooperativas mesmo, elas podem fazer uma parceria ali e os catadores de lixo vão lá, eles tiram, pelo menos as latinhas, pelo menos aquele grosso, aí contratam
contrata também uma empresa para tentar fazer aquela limpeza, para que não deixe realmente a rua cheia de sujeira, porque a gente sabe também que as pessoas acabam jogando e tem que colocar também lixeiras sempre disponíveis nesses locais, porque senão realmente dá muito problema. Adriane. Agora, Tamires, além desse transtorno todo, eu não consigo nem dimensionar e imaginar o que são 85 mil toneladas de lixo. A gente continua falando de lixo, porque enquanto muita gente está aproveitando a folia, as pessoas estão acordando agora, já preste atenção nessa informação, porque é muito provável que em breve você comece a pagar para que a coleta de lixo seja realizada na sua casa. Estou falando isso porque a Justiça determinou que a Prefeitura cobre por esse serviço que hoje a gente teoricamente paga em outros impostos, né? Não tem uma contribuição direta à taxa de lixo. Exatamente, a gente já paga isso, incluso em outros impostos, mas agora a Prefeitura vai ter que começar realmente a cobrar, porque se não começar a cobrar, isso vai ser considerado uma infração à lei de responsabilidade. O que aconteceu foi que a lei já existia antes, né? Ela foi extinta em 2006 e em 2010 ela foi recriada e houve um processo judicial em 2017 considerando essa lei inconstitucional. Então, várias ações foram colocadas na Justiça para fazer com que essa lei não entrasse em vigor, considerando ela inconstitucional, mas a Justiça, ela negou todos esses pedidos. Ou seja, a lei é considerada pela Justiça constitucional e se ela não for aplicada, a Prefeitura vai ter que realmente vai ser sujeita a algumas sanções, né? Porque tem a lei de responsabilidade. Aí, para que você possa entender quem é que vai realmente pagar, só são alguns estabelecimentos comerciais, residenciais, edifícios, né? Mas eles têm que ter um máximo de geração de lixo de 200 litros. Então, e algumas casas, estabelecimentos não vão pagar porque são aquelas que custam menos de R$84 mil. E alguns outros locais, como por exemplo, estabelecimentos religiosos, também terrenos que não têm edificações, que não têm construções, então não geram lixo, então também não vão pagar essa taxa. E alguns locais onde a coleta de lixo realmente não chega. Mas os outros locais, né, até 200 litros, com a geração de até 200 litros, vão pagar. Acima disso, não paga porque alguns estabelecimentos comerciais que geram mais do que isso, eles já têm uma lei própria que rege. E só para que você possa ter uma ideia de quanto lixo é gerado aqui na cidade, só no ano passado a Prefeitura gastou mais de 98 milhões de reais, foram recolhidas mais de 539 toneladas em um ano. E isso daí só realmente em lixo residencial, domiciliar, né, em comércios, casas, realmente, e isso corresponde a cerca de 62% da geração de lixo aqui em Manaus. É muita coisa, para você ter uma ideia, é mais de 1.500 toneladas por dia e realmente gera um custo a mais e aí a Prefeitura vai ter aqui agora cobrar para recolher esse lixo. Adriane. Então, a lei lá de 2006, né, acaba vindo 13 anos depois para o nosso bolso. Ainda não começa uma cobrança de imediato, é preciso que essa lei passe por uma regulamentação, que estabeleçam todos os critérios e valores do que vai ser cobrado e de que forma isso vai ser cobrado. E aí sim a gente começa a pagar, mas já vá preparando o bolso, que já se esgotaram os recursos, né, na Justiça. Depois de tantas idas e vindas, agora já é definitivo que a Prefeitura vai fazer essa cobrança, né? Só fica no aguardo apenas dessa regulamentação. Muito obrigada, Tamires, pelas informações. Até daqui a pouco. E depois do intervalo, você confere que a gripe H1N1 fez mais uma vítima aqui no estado. Agora já são 16 mortes e 62 casos confirmados da doença. Você vai ver ainda que familiares e amigos do jovem morto durante um assalto próximo a uma banda de carnaval pedem justiça. Porque a gente não pode sair do nosso bairro, a gente não pode ter diversão dentro do bairro, a gente sai assassinado. Todo mundo gostava dele aqui. Se fosse um bandido, não tinha ninguém aqui não.